Ok, boa noite, buenas noches, hermanos. Boas noites, irmãos. Eu quero orar com vocês mais uma vez. Quiero orar una vez más con vosotros. Eu te louvo, Pai, pelo que o Senhor está fazendo aqui Te alabo, Padre, por lo que estás haciendo en este lugar e pelas muitas formas como o Senhor já tem me abençoado particularmente por las muchas maneras en las que ya me has bendecido a mí personalmente e desafiado nesse congraçamento, nessa comunhão com os meus irmãos. por cómo me has desafiado en esta comunión con mis hermanos. Muito obrigado por isso. Gracias por eso. Quero pedir agora nesse momento que o Senhor mais uma vez Quiero pedirte ahora que una vez más me pegue, me tome em tuas mãos, eu vaso pequeno, muito pequeno que sou, me tomes en tus manos, yo que soy una vasija muy pequeña, e me usa para glorificar o teu nome y puedas usarme para glorificar tu nombre e abençoar os nossos irmãos. y bendecir a mis hermanos. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Amém. Amén. Ok. Uma igreja que responde ao chamado. Una iglesia que responde al llamado. Ontem nós vimos, e deixe-me ver se eu consigo aqui me entender com o slide. Ok. Ontem nós vimos a primeira marca de uma igreja que responde ao chamado. Ayer hemos visto la primera marca de una iglesia que responde al llamado. Uma igreja que luta contra a inércia espiritual Una iglesia que lucha contra la inercia espiritual e a insensibilidade ao impulso missionário de Deus. y la insensibilidad al impulso misionero de Dios. Nós vimos que é necessário reagir nos termos de Deus a qualquer sinal de inércia espiritual Hemos visto que debemos reaccionar bajo los términos de Dios a cualquier señal de inercia espiritual e a qualquer sinal de indiferença às pautas que são importantes para Deus. y a cualquier señal de indiferencia a las pautas que son importantes para Dios. Que nós todos, cristãos, precisamos despertar para o real estado da nossa relação com o Senhor. Todos nosotros como creyentes debemos despertar a la real condición de nuestra situación delante de Dios. Nossa resposta ao seu amor Nuestra respuesta a su amor e o nosso compromisso com o nosso chamado e a nossa missão. y nuestro compromiso con nuestro llamado y con nuestra misión. E só para nós relembrarmos, missão de Deus, nós entendemos aqui é consumar a redenção. O interesse de Deus, a intenção de Deus com a sua missão é consumar a sua redenção pelo advento do seu reino. El interés de Dios con su misión es consumar la redención con el advenimiento de su reino. Ok, hoje eu quero ver essa segunda marca com vocês a partir de Isaías capítulo 6. Hoy quiero ver la segunda marca con vosotros a partir de Isaías capítulo 6. E qual seria essa segunda marca? ¿Y cuál es esa segunda marca? É uma igreja, a igreja que responde ao chamado. La iglesia que responde al llamado. É uma igreja que atende prontamente o chamado de Deus como expressão de sincera devoção Es una iglesia que responde pronto al llamado como expresión de sincera devoción e profunda gratidão. y profunda gratitud. É a devoção a Deus. Es la devoción a Dios. É a gratidão ao Senhor Es la gratitud al Señor pela salvação, pela grande salvação que Ele nos proporcionou, por la gran salvación que Él nos ha otorgado, que nos move a dizer, eis-me aqui. que nos mueve a decir, heme aquí. Nós vamos ler agora o texto de Isaías. Eu peço que você abra a sua Bíblia em Isaías capítulo 6. Quiero animarte a abrir la Biblia en Isaías capítulo 6. Pastor Pedro lerá do versículo 1 ao 13. Pastor Pedro va a leer de los versículos 1 al 13. E por favor, mantenha a sua Bíblia aberta para que você possa voltar para ela à medida que eu vou desenvolvendo os pontos. Y por favor quiero animarte a mantener la Biblia abierta para que vuelvas a ella cada vez que voy desarrollando los puntos. Y dice así la palabra del Señor: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con una tenaza,
Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Y después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda, y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres, y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero, como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Amém. Amén. Primeiro ponto aqui, ou melhor, antes de nós entrarmos nos pontos, é importante que você entenda algo a partir desse texto. Entonces, antes de entrar a los puntos, es importante que entiendas algo a partir de este texto. O eis-me aqui de Isaías é muito mais do que uma resposta a uma necessidade específica colocada por Deus. El heme aquí de Isaías es mucho más que una respuesta a una necesidad específica puesta por Dios, presentada por Dios. O eis-me aqui de Isaías é a submissão total do súdito ao rei. El heme aquí de Isaías es la sumisión total de un súbdito a su rey. E vocês, espanhóis, têm a... Como é que eu vou usar aqui a palavra? Vocês têm a vantagem de saber o que significa ser um súdito. Y vosotros como españoles tenéis la ventaja de saber lo que es ser un súbdito. Um brasileiro não sabe bem o que é isso. Un brasileño no sabe bien qué es eso. Eu sei o que é ser súdito do rei Jesus. Yo sé lo que es ser un súbdito, ¿se dice así? Súbdito, del rey Jesús. Mas eu, de certa forma, invejo vocês. Pero en cierta manera os tengo envidia, Porque vocês têm um rei na Espanha. porque vosotros tenéis un rey en España. Eu não quero discutir se ele é bom ou mal, No quiero discutir si es un buen o mal rey, mas você sabe o que significa ser um súdito. pero sabes lo que significa ser un súbdito. E independentemente dele ser um rei bom ou mal, Independiente de que sea un buen rey o un mal rey. você sabe muito bem o que significa ser um bom súdito. Sabéis lo que significa ser un buen súbdito. Mas aqui nós estamos falando de um excelente, de um maravilhoso, de um digníssimo rei. Pero aquí estamos hablando de un excelente, de un maravilloso, de un dignísimo rey. Então, eis-me aqui a rendição total do súdito ao rei, da criatura ao Criador. Entonces aquí vemos la sumisión total del súbdito al rey, de la criatura al creador, Dizendo basicamente isso: diciéndole básicamente esto: eu sou teu, yo soy tuyo, eu te pertenço, yo te pertenezco, eis-me aqui. heme aquí. Eis-me aqui, então, não é a resposta de um homem a uma missão específica. Por lo tanto, el heme aquí no es la respuesta de un hombre a una misión específica. É uma rendição para que Deus faça com ele o que ele bem entender. Es una rendición para que Dios haga con él lo que Dios quiera. Esse é o primeiro ponto de saída que nós precisamos ter em mente. Ese es el punto de partida que tenemos que tener en la mente. E essa entrega de Isaías resulta de um coração que tem algumas características que nós vamos ver agora. Y esta entrega de Isaías es el resultado de un corazón que tiene algunas características que vamos a ver ahora. Os pontos foram todos aqui exibidos já, eu esqueci de fazer a transição, então procure só acompanhar. Eu sei que você vai querer ver todos eles de uma vez só. Sí, los puntos ya están todos ahí. Yo quería haberlos hecho en transición Por y tendrás favor. la tentación de verlos todos juntos, pero intenta mantenerte uno a uno. Vamos ponto por ponto aqui para a gente entender um pouquinho melhor. Vamos punto a punto para entenderlo mejor. Essa entrega, como eu disse, de Isaías é resultado de um coração que, em primeiro lugar, foi impactado pela grandeza de Deus. Esta entrega de Isaías fue el resultado de un corazón que en primer lugar fue impactado por la grandeza de Dios. Isaías foi essa descrição do chamado profético de Isaías. Capítulo 6, ele vem depois, mas é o que aconteceu antes. Lembre-se, Isaías não é um livro cronológico. Sí, disculpa. Nada.
Então, vamos No. passar. Tá Vamos bom. passar, ok. Sí, seguimos adelante. Era só uma informação, Era solo una información, nada demais. nada demasiado. Então, o primeiro ponto aqui, Isaías foi impactado, a entrega é resultado desse primeiro movimento de impacto com a grandeza de Deus. Por lo tanto, su entrega fue el resultado de este primer momento de impacto ante la grandeza de Dios. Ele registra que ele tem uma visão. Él registra que él tiene una visión. Ele foi tomado por Deus. Él fue tomado por Dios. E tudo indica que ele foi levado à presença santa de Deus. Y todo indica que él fue llevado a la presencia santa de Dios. Esse lugar onde Deus é entronizado, conversa com toda a sua ordem celestial, a sua família celestial. Es el lugar en el que Dios está sentado en su trono y está hablando con toda esa familia celestial. Um lugar normalmente inacessível a nós. Un lugar que normalmente es inaccesible para nosotros. E quando confrontado com a grandeza de Deus, ele faz uma descrição bastante impressionante daquela cena. Y cuando él se depara con la grandeza de Dios, él nos da una descripción bastante notable de esa escena. Ele não consegue registrar com palavras tudo que ele vê claramente, Él no logra registrar con palabras todo lo que él ve con claridad, mas é algo grandioso, pero es algo grandioso, é algo majestoso, es algo majestuoso, é algo que aterroriza Isaías. es algo que le da terror a Isaías. Ele fica tomado de profundo medo. Él termina por estar tomado por un profundo temor. Ele viu-se na iminência de ser morto. Él se vio a grado de morir. Ele usa a palavra eu estou perdido. Él usa la palabra yo estoy muerto. E o termo usado aqui no hebraico para perdido é eu tenho a convicção de que serei destruído e mereço ser destruído. Y el término hebraico implica que él reconoce que va a ser destruido y que merece ser destruido. E ele faz uma declaração muito impressionante aqui. Y él hace aquí una declaración muy impresionante. Diante daqueles querubins, daqueles serafins. Querubins e serafins são termos equivalentes. Ante aquellos querubines y serafines que son términos equivalentes, Aqueles seres que ele não consegue, ele simplesmente os vê com 3 pares de asas. él los ve con 3 pares de alas E eles são tão grandiosos y ellos son tan grandiosos que ele não consegue ver todos os detalhes. que él no logra ver todos los detalles. O rosto está escondido, Su rostro está escondido, os pés estão escondidos. los pies están escondidos. E isso, de certa forma, preserva Isaías de mais horror. Y eso de alguna manera guarda a Isaías de un terror mayor. Diante do trono de Deus, cercado dos querubins, Delante del trono de Dios que está rodeado de querubines. Isaías também não consegue discernir o ser de Deus. Isaías tampoco logra discernir el ser de Ele Dios. só percebe a glória que sai, que emana daquele trono, Él solamente ve la gloria que sale y emana de ese trono, enchendo todo aquele ambiente. llenando todo aquel ambiente. E diante desse canto dos querubins, Y ante el cántico de los querubines que dicen, Santo, 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 ele simplesmente se encolhe e cai no chão e diz, eu estou perdido. él sencillamente se arrodilla, cae en el suelo y dice, estoy perdido. Essa ideia do Santo, Santo, Santo é trazer a falar da santidade de Deus de uma maneira absolutamente grandiosa. Não há suficientes palavras para exaltar a santidade dele. Al decir Santo, 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 él está diciendo que esa santidad es tan grandiosa que no hay suficientes palabras para exaltar su santidad. É por isso que é repetido, há essa repetição. Santo, 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 por conta da grandiosidade, da pureza e da santidade de Deus. Por eso se repite Santo, 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 a causa de la grandiosidad y la pureza de la santidad de Dios. Isaías diz, eu não deveria estar aqui. E Isaías dice, yo no debería estar aquí. Eu não mereço estar aqui. Yo no merezco estar aquí. Eu não tenho dignidade para estar aqui. Yo no tengo la dignidad para estar Eu não aquí. tenho mérito próprio para estar aqui. Yo no tengo mérito propio para estar aquí. Eu estou perdido. Yo estoy perdido. Eu serei destruído. Yo seré destruido. E ele faz o seguinte diagnóstico do porquê ele será destruído. Ele acha que será destruído. Y él hace el siguiente diagnóstico del por qué él considera que va a ser destruido. Como é que ele se descreve? ¿Cómo se describe él? Estou perdido. Estoy perdido. Porque sou homem de lábios impuros Estoy perdido porque soy un hombre de labios impuros e habito no meio de um povo de
impuros lábios. Aqui é a poesia hebraica fazendo esse jogo de palavras. Y habito en medio a un pueblo que tiene labios impuros, que es como la poesía hebraica hace este juego de palabras. Eu entendo a minha impureza. Yo entiendo mi impureza. Eu discerno a natureza da minha impureza. Yo discierno la naturaleza de mi E os impureza. meus olhos viram, e aqui é uma forma, eu diria, um pouco figurada de dizer que ele viu a glória do Senhor. Y mis ojos vieron, que es una manera figurada de hablar, vieron la gloria del E Señor. provavelmente ele deve ter se lembrado de Moisés, Y probablemente en este momento él recordó a Moisés, que pediu para ver a face de Deus. que rogó para ver el rostro de Dios. E o Senhor virou para ele e falou: você não pode ver o meu rosto, Y Dios entonces le mira y dice, tú no vas a poder ver mi rostro, porque aquele que ver o meu rosto, aquele que contemplar a minha santidade, porque aquel que contempla mi santidad morrerá. morirá. Eu estou perdido. Yo estoy O perdido. que me chama a atenção é porque ele qualifica a sua impureza usando exatamente esse termo. Lo que me llama la atención es porque él describe su impureza utilizando este término. Sou um homem de lábios impuros Soy un hombre de labios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. y habito en medio de un pueblo de labios impuros. Isso te lembra alguma coisa? ¿Eso os hace recordar algo? Vai lá para o Novo Testamento. Puedes ir al Nuevo Testamento. Você não precisa abrir a Bíblia, só vou mencionar. No tienes que abrir la Biblia, pero lo voy a mencionar. Mas Tiago, capítulo 3. Pero en Santiago capítulo 3, Em Tiago, capítulo 3, perdão. en Santiago capítulo 3, Nós aprendemos que o pior órgão, o pior instrumento que nos faz pecar é a nossa. aprendemos que el peor órgano que nos hace pecar es nuestra lengua. É um órgão mortal, Es un órgano mortal, pequeno, pequeño, mas absolutamente venenoso. pero absolutamente venenoso. Tiago diz que ele é um órgão indomável. Santiago nos dice que es un órgano indomable. E se não for pelo poder redentor do Senhor Jesus, Y si no es por el poder redentor de Jesucristo, a nossa boca faz um estrago terrível. nuestra boca es capaz de hacer estragos terribles. No contexto ali de Tiago capítulo 3, En el contexto de Santiago capítulo 3, ele está falando sobre a adoração ao Senhor e essa incoerência él está hablando de la adoración al Señor y habla de esta incoherencia entre bendizer ao Senhor com a minha boca entre bendecir al Señor con mi boca e falar mal do meu irmão. y hablar mal de mi hermano. Isaías se dá conta de que a minha boca é uma boca hipócrita. Isaías se da cuenta de que mi boca es una boca hipócrita E eu pertenço a um povo hipócrita, y yo pertenezco a un pueblo hipócrita que bendiz a Deus da boca para fora, que bendice a Dios de labios afuera, mas tem um sepulcro dentro de si mesmo. pero tiene un sepulcro dentro de sí. Eu mereço morrer. Yo merezco la muerte. Esse é o primeiro ponto aqui. Este es el primer punto aquí. Qualquer pessoa que vai responder eis-me aqui, ela primeiramente precisa ser impactada pela grandeza de Deus e se ver indigna diante de Deus. Cualquier persona que va a responder heme aquí necesita primero ser impactado por la grandeza de Dios y sentirse indigna delante de esa grandeza. Deus não é um Deus fofo. Dios no es un Dios de peluche. Deus é um Deus fogo consumidor. Dios es un Dios que es fuego consumidor. Ele é um Deus que ama intensamente. Él es un Dios que ama con intensidad. Ele ama de fato, como nós vimos ontem. Él ama verdaderamente, como vimos ayer. E ele não admite indiferenças diante dele. Y Él no admite indiferencia delante de Él. E a falta de santidade o ofende. Y la falta de santidad le ofende. E nós podemos facilmente reconhecer a nossa falta de santidade. Y fácilmente podemos reconocer nuestra falta de santidad. Alguém aqui nunca pecou com a sua boca? ¿Hay alguien aquí que no haya pecado con su boca? Apresente-se, por favor. Por favor, que se ponga de pie. Porque, segundo Tiago, se você nunca pecou com a sua boca, você é uma pessoa perfeita. Porque según Santiago, si nunca has pecado con tu boca, eres una persona perfecta. E você pode se apresentar diante de Deus sem nenhum temor. Y puedes presentarte delante de Dios sin ningún temor. Alguém aqui se apresenta assim? ¿Alguien puede presentarse o reconocerse de ese modo? Então você tem o dever de dizer diante do santo Deus que você está perdido, Entonces tienes el deber de decir delante del Dios Santo que estás perdido, a não ser que ele tenha misericórdia. a no ser que Él tenga misericordia. E esse é o segundo ponto que eu quero destacar aqui com vocês. Y este es el segundo punto que quiero destacar con vosotros. No versículo 5, já falamos um pouco sobre isso,
diante da santidade de Deus, diante da grandeza de Deus, diante do contato com o Deus eterno. Entonces en el versículo 5 vemos que delante de esa santidad de Dios, de la grandeza de Dios, del contacto con ese Dios eterno, E somente nessa condição y solamente en esa condición é que o homem pode discernir-se a si mesmo, el hombre puede discernirse a sí mismo, o seu real estado. puede ver su verdadero estado, Ele pode entender quem é ele de fato, puede entender quién verdaderamente es as Él, suas mais profundas carências, cuáles son sus carencias más profundas, não somente as suas misérias materiais, no solamente sus miserias materiales, não somente as suas misérias emocionais, no solamente sus miserias emocionales, mas o que está no centro de toda a miséria humana, pero lo que está en el centro de toda la miseria humana, a desconexão do seu Criador, la desconexión con su a Creador, desarmonia entre criatura e Criador, la desarmonía que hay entre la criatura y el Creador, entre súdito e rei. entre el súbdito y el rey. É o segundo, na verdade, movimento para que haja aqui uma reação positiva. Es el primer movimiento para que haya una reacción positiva. Não existe eis-me aqui sem discernimento de Deus. No existe un M aquí sin discernir primero a Dios. Não existe eis-me aqui sem, a partir do discernimento de Deus, discernir-se a si mesmo. No existe un M aquí sin, a partir del discernimiento de Dios, discernirse a uno mismo. E na sequência, não existe possibilidade de dizer eis-me aqui se você não for acolhido pela graça de Deus. Y en tercer lugar, no existe la posibilidad de decir M aquí si no somos acogidos por la gracia de Dios. Note, diante do desespero de Isaías naquela situação, Notad que ante el desespero de Isaías en esa situación, a antecipação de ser destruído pela santidade de Deus, al ver que va a ser destruido ante la santidad de Dios, diante dessa situação, ele não faz qualquer movimento que não simplesmente se encolher. ante esa situación él no hace ningún otro movimiento que encogerse. O movimento vem do trono da graça de Deus. Y el movimiento el movimiento real viene del trono de la gracia de Dios. Os serafins são enviados por Deus. Los serafines son enviados por Dios. Note lá no versículo 6 e versículo 7. Notad en los versículos 6 y 7. Então um dos serafins voou para mim, Y voló hacia mí uno de los serafines, trazendo na mão uma brasa viva, teniendo en su mano un carbón encendido, bem incandescente. bien encendido. De onde esse serafim tirou essa brasa? ¿De dónde tomó ese carbón el serafín? Do altar. Del altar. O que é um altar? ¿Qué es un altar? O que se faz no altar? ¿Qué se hace en un altar? Sacrifícios. Sacrificios. Havia algum sacrifício ali? Eu não sei, o texto não fala. Si había ahí o no un sacrificio no lo sé, el texto no lo dice. Mas normalmente num altar há um sacrifício. Pero normalmente en un altar hay un sacrificio. É desse altar que essa brasa é retirada. Y es de ese altar que ese carbón es retirado. E com esse carvão, o serafim toca em que lugar do corpo de Isaías? ¿Y en qué lugar de su cuerpo toca el serafín con el carbón? Boca. En su boca. O discernimento de Isaías sobre a sua pecaminosidade faz com que ele receba a graça associada àquilo que ele entende. É a sua maior crise, é o maior elemento de separação e de alienação dele do Criador. El discernimiento de Isaías referente a su propia pecaminosidad, ¿el discernimiento de él qué? A boca é associada à sua pecaminosidade. É aquilo que caracteriza a sua pecaminosidade. La boca es lo que caracteriza su pecaminosidad É ali que ele é purificado. y es en ese lugar que él es purificado. Esse movimento da brasa sendo tirada do altar. Ese movimiento del carbón siendo tomado del altar. O serafim não está fazendo isso porque ele acha legal. El serafín no hace eso porque le parece algo interesante. Eu estou aqui olhando toda essa cena, estou com dó de Isaías, eu vou pegar uma brasinha do altar e vou lá para dar uma ajeitadinha na vida dele. Yo estoy aquí viendo la escena, me parece curioso, voy a coger un carbón del altar para intentar ayudar a Isaías. Os querubins, os serafins, eles assistem o trono da graça de Deus. Los querubines y serafines están sirviendo ante el trono de la gracia de Dios. E nesse serviço, ele é comissionado pelo próprio Deus a agraciar Isaías com essa Y en purificação. ese servicio él es enviado por Dios
para darle gracia a Isaías a través de esa purificación. Queridos, esse é o movimento de graça de Deus para conosco. Hermanos, ese es el movimiento de la gracia de Dios a nuestro favor. Quando você se aproxima, quando você se dá conta de quem você é, Cuando te acercas y te das cuenta de quién eres diante do Senhor Todo-Poderoso, ante el Dios Todopoderoso, a primeira coisa que você fez, ou que você deve fazer se você ainda não é salvo em Jesus, lo primero que haces o debes hacer si aún no eres salvo en Jesús é se render imediatamente diante dele. Estou perdido, tem misericórdia de mim. es rendirte inmediatamente delante de Él diciendo estoy perdido, ten misericordia de mí. Não há boa intenção na obra de Deus sem rendição incondicional ao Rei. No hay una buena intención en la obra de Dios, en nuestra obra hacia Dios, sin una rendición incondicional ante el Rey. Sem essa percepção da grandeza dele Si no hay una percepción de la grandeza de Él e da nossa pequenez, y de nuestra pequeñez, da nossa dependência dele, de nuestra dependencia de Él, da graça dele, de la gracia de do Él, favor dele, de su favor, da purificação que só vem por ele, de la purificación que solo viene de Él, da santidade que só é concedida por ele. de la santidad que solamente Él nos concede. Você conhece isso como graça. Y tú conoces eso, conocemos eso como gracia. Graça, não graça. Gracia, no gracia. Aprendi a diferença. He aprendido la diferencia. Desde que cheguei, a minha graça tem aumentado. Desde que he llegado, mi gracia ha aumentado. A graça também. Y la gracia también. Mas para você entender, graça, Pe- favor. Pero para que entiendas la gracia, el favor. Isaías poderia simplesmente falar: eu passo, Senhor. Isaías podría decir sencillamente, yo paso, Señor. É uma possibilidade. Es una posibilidad. Para mim, não. Eso no es para mí. Não estou muito interessado. No estoy yo muy interesado. Muito legal essa coisa do céu, muito legal essa coisa dos serafins, dos querubins, Muy interesante esto del cielo, de los serafines, querubines, a família celestial envolvida aqui, toda la familia celestial que está en este lugar. mas eu tô fora. Pero yo no quiero nada de esto. Não existe essa possibilidade, essa indiferença. En realidad no existe esa posibilidad, no existe esa indiferencia. O que de certa forma mostra pra gente que existem apenas duas possíveis reações diante da glória de Deus. Lo que nos enseña que hay solamente dos posibles reacciones delante de la gloria de Dios. Rendição La rendición ou rebelião. o la rebelión. Não existe meio termo aqui. No existe un punto intermedio aquí. Ou você se rende, O te rindes ou você se rebela. o te rebelas. E não existe indiferença. A indiferença já é uma posição de rebelião. La indiferencia en realidad ya es una posición de rebelión. E aí nós chegamos no versículo 8, que é o versículo tema dessa conferência. Y entonces llegamos al versículo 8, que es el tema de esta conferencia. Só então chegamos aqui. Solamente en este punto llegamos al 8. Porque é justamente esse movimento de Isaías de receber a graça de Deus que o faz estar disposto a reagir positivamente a Deus. Porque es este movimiento de Isaías de recibir la gracia de Dios lo que le hace estar dispuesto para responder al llamado de Dios. Agora, o que é mais interessante aqui é que a gratidão de Isaías por não ter sido consumido Y lo que vemos aquí es que la gratitud de Isaías por no haber sido consumido, de se dispor a fazer aquilo que fosse necessário por Deus, de disponerse para hacer lo que fuera necesario por Dios, é uma resposta interessante a uma pergunta muito enigmática. es una respuesta interesante a una pregunta enigmática. Deus faz a seguinte pergunta: Dios le hace la siguiente pregunta: a quem enviarei? ¿a quién enviaré? E quem há de ir por nós? ¿Y quién irá por nosotros? A impressão que dá La sensación que nos da é que Deus, de repente, depois de todo esse movimento de graça em favor de Isaías, es que Dios de repente, después de todo este movimiento de De gracia a favor de Isaías, de repente ele se levanta, olha para cima, de repente él se levanta, mira hacia arriba, coça aqui o seu queixinho, se toca la barba, fica pensando, olha para os querubins, piensa, mira a los querubines, olha para outro querubim, mira a otro querubín, a trindade ali envolvida, o Pai, o Filho e o Espírito conversam um com o outro, la Trinidad también en os ese lugar, anjos Padre, Hijo, cantando, Espíritu Isaías hablando, olhando, los ángeles cantando, e de Isaías repente eles mirando, soltam: quem nós enviaremos? y de repente él dice: ¿a quién enviaremos?
Quem vai por nós aqui nessa missão? ¿Quién va a ir por nosotros en esta misión? Aliás, a missão nem foi mencionada ainda. Y es interesante que ni siquiera menciona todavía cuál es la misión. E Isaías, mais do que depressa, estou aqui. Pero entonces Isaías dice, yo estoy aquí. A pergunta, eu quero focar aqui um pouquinho na pergunta, Pero quiero enfocarme un poco en la pregunta. porque me parece que essa pergunta é uma pergunta muito mais ampla do que simplesmente gerar em Isaías uma resposta. Porque me parece que esta es una pregunta más amplia que sencillamente provocar en Isaías una respuesta. Quando você lê Isaías capítulos 42 a 53, Cuando lees Isaías capítulos 42 al 53, você vai ver um enfoque muito claro de Isaías, das profecias em torno do Messias, ves que hay un enfoque de Isaías en las profecías referentes al Mesías, do servo do Senhor. el siervo del Señor. Essa pergunta feita ali diante de Isaías, Esa pregunta que es hecha delante de Isaías, ela é muito mais ampla ella es mucho más amplia. e ela já conta com uma resposta. Y en realidad ella ya tiene una respuesta. E a resposta é a resposta do próprio Filho. Y la respuesta es la respuesta del propio Hijo. E o mais interessante é que essa resposta, sim, eu irei, Y lo interesante es que esta respuesta que dice, sí, yo iré, já está estabelecida pela Trindade desde antes da fundação do mundo. ya ha sido establecida por la Trinidad desde antes de la fundación del mundo. Basicamente, Isaías não está fazendo um movimento inédito. Por lo tanto, Isaías no está haciendo ningún movimiento nuevo. Isaías é apenas um precursor. Isaías solamente es un precursor. Ele vai simplesmente fazer algo, ele vai exemplificar, tipificar com a sua vida e o seu ministério Él va a ejemplificar y tipificar con su vida y ministerio o ministério do Senhor Jesus el ministerio del Señor Jesús, 7 séculos depois. 7 siglos después. Isso não é pouca coisa, Y eso no es poco. porque a missão não é simplesmente a missão dos 40 anos de Isaías, Porque la misión no es solamente la misión de los 40 años de Isaías, mas é mostrar claramente para toda aquela geração pero es mostrarle con claridad a toda esa generación que o plano redentivo de Deus era muito mais amplo. que el plan redentor de Dios era mucho más amplio. Isaías era apenas uma pequena fração desse plano. Isaías era una pequeña fracción de ese plan E seria usado por Deus para registrar essa pequena fração desse plano. y sería usado por Dios para registrar esa pequeña parte del plan. Talvez não tão pequena assim. Tal vez no tan pequeña, sí. Queridos, o que é interessante é justamente essa disposição, essa pergunta do trono da graça, nesse ambiente celestial, nesse conselho celestial. Esa pregunta en ese ambiente celestial, en ese consejo celestial, Embora respondida por Isaías, que aunque haya sido respondida por Isaías, tem uma resposta muito mais ampla na pessoa do Filho, tiene una respuesta mucho más amplia en la persona del Hijo, que vai ser cumprida dentro da história depois de algum tempo. que sería cumplida en la historia tiempo más adelante. A disposição de Isaías La disposición de é Isaías simplesmente um eco da disposição do Messias. es sencillamente un eco de la disposición del Mesías. A questão apenas é cronológica para nós. Para nosotros es una cuestión solamente cronológica. Para Deus, é uma questão definida antes da fundação do mundo. Para Dios es algo que Él definió antes de la fundación del Antes que mundo, houvesse tempo, antes que hubiese tiempo, antes que houvesse espaço, antes que hubiese espacio, antes que houvesse qualquer coisa, antes de cualquier cosa, antes que houvesse o haja luz. antes de que Él dijese sea la luz. E mesmo quando Deus disse, tudo isso que eu criei é muito bom, Y aun cuando Dios dijo que todo lo que le había creado era muy bueno, sabendo que o homem iria cair do mesmo jeito. sabiendo que el hombre iba a pecar. Deus nunca teve plano B. Dios nunca tuvo un plan B. A encarnação não é uma solução às pressas resolvida por Deus. La encarnación no es una solución tomada a las prisas por Dios. O Filho sempre soube que iria encarnar. El Hijo siempre supo que se iba a encarnar. Sempre soube que iria viver como um homem humilde. Él siempre supo que iba a vivir como un hombre humilde. Sempre soube que iria para a cruz. Siempre supo que iba a ir a la cruz. Sempre soube que iria sofrer muito. Siempre supo que iba a sufrir. E sempre soube que seria vitorioso. Y siempre supo que iba a ser victorioso. Isso não elimina de forma alguma toda a dor vivida por ele, como nós veremos no texto de amanhã. Y eso desde luego no quita todo el dolor que fue experimentado por él, como vamos a ver en el texto de mañana. Isaías é apenas um eco
Isaías es apenas un eco dessa grande decisão do Filho de Deus, de esa gran decisión del Hijo de Dios, dessa grande decisão do ser de Deus. de esa gran decisión del ser de Dios. Você pode falar, você está extrapolando aqui. Puedes decir, aquí te estás pasando un poco, Se você ler Isaías inteiro, você vai entender exatamente o que eu estou falando. pero si lees Isaías entero vas a ver exactamente lo que estoy diciendo. Não é Isaías o exemplo do eis-me aqui, Isaías no es el ejemplo del heme aquí, é o próprio Deus. es el propio Dios. E isso me basta. Y eso me basta. Agora é importante nós entendermos, e já vamos caminhar aqui para o finalzinho. Y ahora, avanzando hacia el final, debemos entender. Note, Isaías sequer sabe os detalhes do que Deus vai lhe pedir quando ele se prontifica para a missão. Nota que Isaías no sabe ni siquiera los detalles de lo que Dios le va a pedir cuando él se dispone para la misión. Quando Deus pergunta, quem enviaremos? Quem há de ir por nós? Deus não fala o que ele pretende fazer. Cuando Dios pregunta quién ha de ir por nosotros, Él no dice qué es lo que Él pretende hacer. É por isso que não se trata de uma resposta a uma missão específica, Por eso no se trata de responder a una misión específica, mas a pessoa de Deus, sino a la persona de o Dios, ser de Deus, perdão. al ser de Dios. Essa resposta do súdito ao rei, da criatura ao Criador, da criatura salva ao Criador. Es la respuesta del súbdito al rey, de la criatura al creador, de la criatura salva al creador. Ele só vai descobrir os desdobramentos da missão, na verdade ele vai receber o briefing da missão depois que ele já aceitou e se compromissou com isso. Él solamente va a saber cuál es la misión una vez que él ya aceptó y ya tiene un compromiso con la misión. E a missão não vai ser fácil. Y la misión no va a ser sencilla. Quando Deus começa a falar, eu fico imaginando Isaías, mas por que eu fui aceitar? Cuando Dios le empieza a decir, me imagino a Isaías diciendo, ¿por qué acepté? Por que eu não perguntei os termos da missão antes? ¿Por qué no pregunté las condiciones de la misión antes? Senhor, eu vou ter... Qual vai ser o meu salário? Por ejemplo, ¿cuál va a ser mi salario? As pessoas vão se render ao Senhor enquanto eu passar? ¿Las personas van a rendirse a ti mientras yo predico? Vai haver um avivamento? ¿Va a haber un avivamiento? As pessoas vão festejar a mensagem que eu vou entregar? ¿Las personas van a celebrar la palabra que les voy a dar? Eu vou ser bem-sucedido na minha missão? ¿Me va a ir bien en mi misión? Eu fico me perguntando se Deus não virou para ele e falaria assim, defina sucesso. Me imagino a Dios preguntándole a Isaías, defíneme qué es el éxito. O que é ser bem-sucedido na missão? ¿Qué es el éxito en la misión? Pausa. Pausa dramática que eu gosto, como diz o Gru. Una pausa dramática como a mí me gusta, como dice Gru. Meu malvado favorito. Su Não é um malvado bom exemplo, mas favorito. tudo bem. Alguém já ouviu falar da história de Jim Elliot aqui? ¿Alguien escuchó hablar de Jim Elliot aquí? Um missionário americano que morreu no Equador em 1956 ou 58, não me lembro agora. Misionero que murió en Ecuador, misionero norteamericano en el Junto com- 56, 58, Junto no com mais recuerdo. 4 amigos, Junto a 4 amigos. todos eles casados com filhos. Todos ellos estaban casados y tenían hijos. Estavam tentando atingir uma etnia que vivia no Equador. Querían alcanzar a una etnia que vivía en Ecuador Até que conseguiram fazer alguns primeiros contatos. y lograron hacer los primeros contactos. Mas numa dessas interações, Pero en uno de los contactos con ellos, todos eles foram assassinados todos ellos fueron asesinados na beira de um rio. en las orillas de un río. Somente 4 corpos foram encontrados. Solamente 4 cuerpos fueron encontrados. E aí tragédia. Y entonces piensas, es una tragedia. E as esposas se reuniram. Y las esposas entonces se reunieron A esposa de Jim Elliot à frente. y liderando la esposa de Jim Elliot. E o que faremos a partir de agora? Todos os maridos morreram. Y entonces dicen, ¿qué haremos a partir de ahora? Todos nuestros esposos han muerto. Vamos voltar para os Estados Unidos? ¿Vamos a volver a Estados Unidos? Retomar nossas vidas? ¿Vamos a volver a nuestras vidas? Não. No. Decidiram ficar ali. Entonces decidieron quedarse en ese lugar. E levar adiante o projeto de Deus, o chamamento de Deus para aquelas famílias. Y entonces seguir adelante con el proyecto y el llamado de Dios para aquellas familias. Para resumir a história, Y resumiendo la historia, alguns anos depois, algunos años después, a filha do Jim Elliot la hija de Jim Elliot foi batizada pelo pastor da etnia que ele estava tentando alcançar. fue bautizada por el pastor de la etnia que él Filha ou estaba filho? intentando, el hijo, Filha fue ou ba- filho, eu não me lembro agora. Filho. É o filho.
El hijo fue bautizado por el pastor de la etnia que él quería alcanzar. Detalhe, ele estava entre os assassinos. Y un detalle importante, él estaba entre los asesinos. Você entende o que a graça de Deus faz? Entonces ves lo que la gracia de Dios hace. Você entende como o eis-me aqui é poderoso quando nós estamos de fato debaixo da direção de Deus? ¿Veis cómo el M aquí es poderoso cuando estamos bajo la dirección de Dios? Não importa a dificuldade da missão, No importa cuán difícil sea la misión, porque estamos submissos ao rei das missões, ou rei da missão, porque estamos sumisos al rey de la e misión. não compromissados com uma tarefa somente, especificamente. No estamos comprometidos con una tarea específica solamente. Há uma frase do Jim Elliot que é impressionante para mim. Hay una frase de Jim Elliot que es impresionante para mí. Antes de sair para o campo missionário, Antes de salir al campo misionero, ele foi questionado por alguns amigos. algunos amigos le hicieron las siguientes preguntas. Por que você não fica aqui nos Estados Unidos? ¿Por qué no te quedas en Estados Unidos? Você recebeu uma proposta de uma super igreja para ser pastor auxiliar de jovens ali. Has recibido la oferta de una super iglesia para ser el pastor de jóvenes ahí. Você está indo para um fim do mundo, Te estás yendo al fin del no mundo, meio da selva. en medio de la selva. Isso é loucura. Es una locura, Isso é uma doideira. es algo loco. E ele respondeu o seguinte: Entonces él respondió, não é tolo quem dá o que não pode guardar no es ningún necio el que da lo que no puede guardar para receber em troca para recibir o que não pode perder. lo que no puede perder. Não é tolo quem dá o que não pode guardar, a própria vida, No es necio el que da lo que no puede retener, su propia vida, para dar em troca, para receber em troca para recibir a cambio aquilo que não pode perder, aquello que no puede perder, a vida eterna. la vida eterna. Essa é uma pessoa que entendeu a natureza do eis-me aqui. Esa es una persona que entendió la naturaleza del M aquí. Eu queria ter 10% dessa convicção. Querría yo tener un 10% de esa convicción. Eu já seria um outro homem. Yo ya sería otro hombre. Deus permita que isso aconteça comigo e com você também. Dios permita que eso me ocurra a mí y a ti también. 10% para mim e 20% para você. 10 para mí y 20 para ti. Não. Muito mais, muito mais. O dobro do Jim Elliot, que Deus permita. Que Dios permita el doble de Jim Elliot. Entenda aqui, eu quero resumir para terminarmos. Quiero resumir entonces para terminar. Isaías tem que levar uma mensagem de juízo. Isaías en realidad tiene que darles una palabra de juicio. Não existe salvação sem uma mensagem de juízo. No existe salvación sin un mensaje de juicio. Nós não podemos distorcer, mutilar o evangelho. No podemos distorsionar ni mutilar el Evangelio. A mensagem de Deus é clara, você tem um problema. El mensaje de Dios es claro, tú tienes un problema. Arrependa-se, Arrepiéntete, volte-se para mim vuélvete a mí. e vamos sentar para conversar. Entonces vamos a sentarnos y vamos a hablar. Mas o que Deus está falando aqui, eu falei, você vai levar essa mensagem para eles. Pero Dios le está diciendo aquí, tú les vas a dar este mensaje E eles vão endurecer o coração. y ellos van a endurecer su corazón. E nós podemos discutir, eles endureceram o coração porque Deus determinou ou Deus determinou e eles endureceram o coração. Eu não vou entrar nessa questão Entonces aqui. podemos discutir si ellos se endurecieron porque Dios lo determinó o Dios lo determinó porque ellos se endurecieron. No voy a discutir esa A cuestión. Bíblia não resolve essa questão da soberania de Deus e responsabilidade humana, e as duas estão envolvidas aqui. La Biblia no resuelve esta cuestión de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, pero ambas están en este lugar. E eu não preciso resolver essa tensão. Y yo no necesito resolver esta Eu tensión. convivo muito bem com ela. Yo convivo muy bien con ella. E todo mundo que tenta resolver essa tensão Y todo aquel que intenta resolver esta cuestión cria uma nova heresia. crea una nueva herejía. Não precisamos caminhar por aí. No necesitamos ir por ahí. Mas o que Deus fala é, eles não vão te ouvir. Pero lo que Dios sí les dice es, ellos no te van a oír. Você iria para o Uruguai se Deus te falasse, você vai e eles não vão ouvir? ¿Irías a Uruguay si Dios te dijese, tú vas a ir, pero ellos no te van a oír? Percebe? ¿Os dais cuenta? Nós não precisamos, nós temos que entender que o eis-me aqui diz respeito à obediência a quem chama. Debemos ver que el M aquí habla de la obediencia a aquel a quien nos llama E não aos detalhes da missão. y no a los detalles de la Ou melhor, misión. não ao resultado que nós esperamos sobre a missão. O aún mejor, a los resultados que nosotros esperamos de la O misión. meu conceito de sucesso, Mi concepto del éxito, o meu conceito de ser bem-sucedido, mi concepto de que me vaya bien, o meu conceito de felicidade, mi concepto de felicidad, o meu conceito de realização, mi concepto de realización pessoal, personal, nem sempre, quase sempre,
Ou nem sempre, e quase sempre é igual de Deus. Nem sempre é igual de Deus, quase sempre é diferente do de Deus. Desculpa, No só pra- siempre es igual al de Dios y en realidad casi siempre es diferente al de Dios. A minha perspectiva precisa ser ajustada constantemente, Mi perspectiva tiene que ser ajustada constantemente, até para cumprir a missão. aún para cumplir la misión. No meio do caminho. Mientras voy en el camino, Na verdade, antes, durante e depois. en realidad antes, durante y después. Eu preciso que as minhas motivações sejam continuamente santificadas. Necesito que mis motivaciones sean continuamente santificadas. Como a gente diz lá no Brasil, eu sei que eu tenho um coração bem peludo. Como decimos allá en Brasil, yo sé que tengo un corazón Como é que você muy vai traduzir cabelludo. isso? Cabeludo. No sé Tal cómo como decirlo. a cabeleira do Guilherme há 40 anos atrás. Igual al cabello de mi padre 40 años atrás, 50, Coração 60. bem peludo. Isso quer dizer um coração difícil, Eso quiere decir un corazón bien difícil que quer determinar para Deus o que ele deve fazer. y que desea determinarle a Dios lo que Él tiene que hacer. E Deus pacientemente diz para mim, vai ser do meu jeito. Y Dios pacientemente nos dice una y otra vez, va a ser a mi manera. Note que ao final do texto, Isaías chega para Deus perplexo com a notícia. Mas eu falei, eis-me aqui, agora é isso que vai acontecer. Mas até quando isso, Senhor? Nota que al final del texto Isaías queda perplejo ante lo que va a ocurrir y le dice, ¿hasta cuándo, E a Señor? resposta de Deus não é muito animadora. Y la respuesta de Dios no trae demasiado ánimo, Mas ao final ele fala assim, mas vai haver um remanescente. pero al final sí le dice que va a haber un remanente. Vai haver gente lá na frente que vai ouvir o meu chamado. Va a haber gente allá adelante que va a oír mi llamado. Essa mensagem não está perdida. Este mensaje no está perdido. Essa mensagem não é somente para condenação. Este mensaje no es solo para condenación, Ela é também para restauração. es también para É restauración, também para a salvação. es también para salvación. Coloque uma coisa na sua cabeça. Ponte algo en la mente. Quando nós pregamos o evangelho para alguém, Cuando le predicamos el Evangelio a alguien, não controlamos os resultados. nosotros no controlamos los resultados, Mas o fato é que a pregação vai surtir efeito de uma forma ou de outra. pero la verdad es que vamos a ver el efecto de la predicación de un modo o de otro. Pode ser salvação, glória a Deus por isso. Puede ser salvación y gloria a Dios por eso, Pode não ser, glória a Deus por isso. y puede no serlo, gloria a Dios por eso. Não me pertence o resultado. A mí no me pertenece el resultado, Me pertence apenas a obediência ao chamado. a mí me pertenece la obediencia al llamado, A pessoa a quem me chama. a la persona a la que me llama, A minha preocupação de atendê-lo mi preocupación de atender a su llamado e não ficar especificamente preocupado com os resultados da missão. y no estar preocupado con los resultados de la misión. Nós precisamos entender aqui, queridos, nós temos dois ensinos aqui rapidamente. Y aquí tenemos rápidamente dos enseñanzas. Como eu disse, a mensagem do Evangelho, ela será, a mensagem de julgamento e esperança que nós temos em Jesus, ela será rejeitada boa parte das vezes que nós fizemos esse movimento, que nós anunciarmos o Evangelho. Vemos que el mensaje del Evangelio va a ser rechazado gran parte de las veces que predicamos este Evangelio. Provavelmente você vai ser muito mais rejeitado, vai ter mais portas batendo na sua cara. Probablemente vas a tener muchas puertas siendo golpeadas y mucho rechazo ante el mensaje. Do que corações abertos para receber o que você tem para dizer. Mucho más rechazo que corazones abiertos a recibir lo que tienes para decir. Agora lembre-se, quem rejeita a mensagem não está rejeitando você, Pero recuerda que el que rechaza el mensaje no te está rechazando a ti, está rejeitando o Senhor Jesus. está rechazando al Señor Está Jesús, rejeitando o próprio Deus. está rechazando al propio Dios. Ainda assim, mesmo assim, Y aún así, a mensagem precisa ser pregada. el mensaje debe ser predicado. A mensagem deve ser entregue El mensaje debe ser entregado para que ela cumpra o seu papel de uma forma ou de outra. para que ella cumpla su rol de una manera o de otra. O Senhor Jesus nos alertou sobre essa possibilidade de reação, de antipatia, de rejeição. Lembra-se do que ele fala ali no Evangelho de João, capítulo 15, 18? Jesús ya nos advirtió referente a la posibilidad del rechazo. ¿Os acordáis lo que él dice en Juan capítulo 15, versículo 18. 18? Se o mundo os aborrece, saibam que a mim me aborreceram antes. Ou seja, se o mundo odeia vocês, odiaram antes a mim.
É o que está aqui. Opa, perdão. Não, vou colocar sim, aqui. Eu achei que Ok, tivesse ok. projetado. Si Ok. no, abro aquí. Não, tá lá. Ah, aquí Ok? está. Muy bien. Ali. Si el pasé mundo aquí. os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Ainda assim, a mensagem do Evangelho deve ser anunciada. Y de todos modos, el mensaje del Evangelio debe ser anunciado. O sucesso do mensageiro não se mede pela receptividade positiva da mensagem. El éxito del mensajero no se mide por la buena receptividad del mensaje. Não é quantas pessoas vão ouvir e aceitar que medem o sucesso do trabalho que você está fazendo. No es cuántos van a oír y aceptar lo que mide el éxito del trabajo que estás haciendo. O sucesso do mensageiro diz respeito à forma como ele fielmente cumpre o seu chamado por amor e fidelidade ao Senhor da mensagem. El éxito del mensajero pasa por cómo él cumple su llamado con fidelidad y amor. E o entendimento que ele tem, a convicção que ele tem do valor único dessa mensagem. Y el entendimiento y la convicción que él tiene del valor único de este mensaje. Eu vou pular isso aqui. Voy a saltar esto. Esse é o nosso segundo desafio. Este es nuestro segundo desafío. A igreja que responde ao chamado. La iglesia que responde al llamado. Ela deve cultivar um coração e uma vida sinceramente dedicados e gratos a Deus. La iglesia debe cultivar una vida sinceramente y un corazón sinceramente dedicado a Dios. Pelo acolhimento de Deus. Entonces es la receptividad de Dios, Pelo perdão de Deus. por la acogida de Dios, por el perdón de Dios, Pelo favor de Deus. por el favor de Dios, Pelas oportunidades que Deus nos dá para servi-lo. por las oportunidades que Dios nos da de servirle. O aqui estou vai ser uma consequência disso. Suba. O aqui estou El M aquí Será- es una consecuencia de eso. será uma consequência disso. O desafio para nós aqui, queridos, sermos cristãos que suspiram pelo Senhor da eternidade, Y nuestro desafío es ser creyentes que suspiran por el Señor de la eternidad, pela mensagem do Senhor da eternidade, por el mensaje del Señor de la eternidad, enquanto a gente caminha rumo à eternidade. mientras avanzamos rumbo a la eternidad. Não é tolo quem dá o que não pode guardar, No es necio el que entrega lo que no puede retener, a própria vida, su propia vida, para receber em troca para recibir en cambio o que não pode perder, lo que no puede perder, a vida eterna. la vida eterna. Permita-me terminar com apenas um testemunho rápido sobre o que significa a importância do eis-me aqui. Dejadme terminar con un testimonio rápido que muestra la importancia de este M aquí. Vocês tiveram muitos exemplos na história do Guilherme e da Leila, Habéis visto ya muchos ejemplos en la historia de Guillermo y Leila, mas deixa eu te contar a história da dona Suleide, pero dejadme contaros la historia de doña Zuleide, a mulher que levou a minha mãe a Cristo. la mujer que llevó a mi madre a Cristo. Vamos lá, rápido. Rápido. Era 1971 Era 1971. e o meu terceiro irmão havia acabado de nascer. Mi tercer hermano recién había nacido. Minha mãe teve uma gravidez difícil. El embarazo de mi madre fue difícil. Nós morávamos numa cidade nova, não conhecíamos ninguém. Vivíamos en una ciudad nueva y no conocíamos a nadie. E meu pai estava com uma esposa acamada. Y mi padre estaba con una esposa en cama O primeiro filho com 4 anos, esse que vos fala. y es su primer hijo con 4 años, que es el que os está hablando. A segunda filha com 2 anos, a minha irmã Luciana. La segunda hija con 2 años, mi hermana Luciana. E o terceiro, o Flávio, que havia acabado de nascer. Y el tercero, Flavio, que recién había nacido. E minha mãe precisava ficar em descanso. Y mi madre tenía que estar en reposo. Mães, me digam se vocês conseguiriam ficar numa cama descansando com 3 crianças para cuidar nessa idade. Madres, decidme si podríais estar en una cama descansando mientras tenéis 3 niños de esa edad para cuidar. Provavelmente não. Meu pai estava desesperado, Mi padre estaba desesperado. não conhecia ninguém. Él no conocía a nadie. Então ele percebeu que na casa do outro lado da rua em que nós morávamos, Entonces él se dio cuenta de que en la casa, del otro lado de la calle en la que vivíamos, uma casa muito grande, una casa grande,
Todo dia pela manhã chegavam duas pessoas que pareciam ser as pessoas que trabalhavam naquela casa. Llegaban todos los días por la mañana dos personas que parecían trabajar en esa casa. Ele imediatamente correu até o outro lado da rua. Entonces mi padre corrió hacia el otro lado de la calle. E ele falou, olha, eu poderia falar com o dono da casa, eu preciso de uma ajuda com a minha família. Entonces preguntó, ¿puedo hablar con el dueño de la casa porque necesito ayuda con mi familia? E imediatamente aqueles empregados da casa chamaram a dona da casa, Entonces inmediatamente los empleados llamaron a la dueña de la casa, Dona Suleide. la doña Zuleide. E ela chegou já toda sorridente. Y entonces ella llegó ya con una sonrisa. Pois não, em que posso ajudar? ¿En qué puedo ayudarte? E meu pai explicou toda a situação para ela, Y entonces mi padre le explicó todo lo que estaba pasando, pedindo se ele poderia indicar alguém para ajudar nas tarefas domésticas, alguém para limpar a casa, organizar a casa. preguntando si ella podría indicarle a alguien que pudiese ayudar con las ayudas domésticas para No. limpiar la casa. E a dona Suleide falou, já sabia o nome do meu pai, Luiz, pode voltar para casa, eu já vou ali, já vou ajudar você a resolver essa questão. Y Zuleide le dijo, puedes volver a tu casa, yo ya voy a la casa y te voy a ayudar a solucionar este problema. E meu pai, ok, Mi padre dijo, bien, voltou para casa. volvió a la casa. 5 minutos depois, 5 minutos después, o sol entrou em casa. el sol entró a la casa. Dona Suleide, Doña Zuleide, com todo um aparato. Com todo um aparato. Aparato. Um aparato é todo um séquito de... tá difícil. difícil. Com várias pessoas para con ajudar. mucha né? más gente con ella. Com tudo que era necessário para resolver Para a vida ayudar. do meu pai e da minha família. ¿Habéis entendido? Con todo lo que ¿Entenderam? hacía falta para ayudar. Ela chegou com mais 2 pessoas para tomar a ciência do que estava acontecendo. Entonces ella llegó a aquel lugar con más gente para realmente tomar el control de lo que ocurría. E não demorou muito. Aliás, poucos minutos depois, o meu pai já estava indo para o trabalho. Pocos minutos después mi padre estaba yendo al E trabajo. de repente ele parou, meu Deus, eu sou um louco. Y entonces él paró y dijo, Dios mío, estoy loco. Eu deixei minha esposa acamada, Dejé a mi esposa en cama, meus 3 filhos, mis 3 hijos, com uma mulher que eu nem conheço. con una mujer que yo no conozco. Mas ele não tinha opção e foi para o trabalho. Pero no tenía opción, así que se fue al trabajo. E ficou o dia todo preocupado. Y estuvo el día entero preocupado. Nós não tínhamos telefone em casa naquela época. Y no teníamos teléfono en nuestra casa en aquella Ele falou, época. foi o dia mais angustiante da minha vida. Y dijo, fue el día de mayor angustia de mi vida. Eu vou chegar lá e encontrar minha família toda... Ah, meu Deus. Voy a llegar allí y encontrar a mi familia Não diciendo, sabia. oh Dios mío, Pensou pior. yo soy lo peor. Quando ele chegou em casa, Cuando llegó a la casa, ele encontrou a casa totalmente limpa. se encontró la casa totalmente limpia. Os filhos totalmente de banho tomado. Los hijos ya con su ducha Já descansados, a casa toda em ordem, a mesa do jantar toda organizada, La casa estaba en orden e inclusive la mesa de la cena ya estaba puesta a mesa posta e a comida pronta. y la comida estaba pronta, E preparada. o aroma da comida, segundo ele, era delicioso. Y el aroma de la comida era delicioso. Ele foi para o quarto e viu minha mãe, o meu irmãozinho que recém-nascido, dormindo tranquilo. Y él entonces fue a la habitación y vio a la madre y también al hijito recién nacido tranquilo. E minha mãe descansada. Y la madre descansando. E ele disse, tá tudo bem? Y él dijo, ¿está todo bien? Ela virou para ele assim, eu não sei o que essa mulher tem, mas eu quero conhecer. Y ella entonces le mira y dice, yo no sé qué tiene esa mujer, pero yo quiero conocerlo. A dona Suleide não fez isso apenas um dia. Y doña Zuleide no hizo eso solamente un día. Ela fez isso por 30 dias seguidos. Ella hizo eso por 30 días seguidos. 2 meses depois, minha mãe foi alcançada pela graça de Jesus. Y 2 meses después mi madre fue alcanzada por la gracia de Jesús. Porque essa mulher disse, eis-me aqui, Senhor. Porque esa mujer dijo, heme aquí, A Señor. primeira necessidade. A la primera necesidad. Sabe, o eis-me aqui é muito simples de responder. Quando nós sabemos, nós estamos dispostos a obedecer a Deus. En realidad el heme aquí es sencillo de responder cuando estamos dispuestos a obedecer a Dios. Às vezes não é necessário atravessar um oceano. A veces no es necesario cruzar un océano. Às vezes não é necessário ir para um outro continente. A veces no tenemos que ir a otro continente. Às vezes não é necessário ir para um outro país. A veces no tenemos que ir a otro país. Às vezes basta atravessar a rua. A veces sencillamente con cruzar la calle. Ou às vezes apenas sair da porta da sua casa e atender a porta ao lado. Y a veces solamente salir de la puerta a la calle y ir a la puerta de al lado. É só isso. Obediência à pessoa que nos chama. Es solamente la obediencia a la persona que nos llama. Você pode sonhar grandes coisas para Deus.
Puedes soñar grandes cosas para Dios, Mas comece com as coisas pequenas. pero empieza con las pequeñas. Dentro de casa, Dentro de la casa, com seus vizinhos, con tus vecinos, com sua família, con tu familia, no seu casamento, en tu casamiento, no seu trabalho, en tu trabajo, em Granada, en Granada, em outras cidades, em Lisboa. en otras ciudades, en Lisboa. Quantas cidades nós temos aqui? Málaga, Quantas Jerez de la cidades? Fronteira, que mais? São Paulo, enfim. E se for o caso, Y si es el caso, até os confins da terra. hasta los confines de la tierra. O importante é que a obediência esteja lá. Lo importante es que allí haya obediencia. O local El lugar é um detalhe. es un detalle. Vamos orar. Vamos a orar. Senhor, eu quero te agradecer Señor, Hola. quiero agradecerte pelo aprendizado com Isaías, por todo lo que nos has enseñado. mas, sobretudo, quero te agradecer pela maravilhosa graça manifestada através do livro de Isaías. Y sobre todo quiero agradecerte por la gracia maravillosa presentada en el libro de Isaías. Senhor, ajude-nos a conhecer melhor o Senhor, Señor, ayúdanos a conocerte mejor. a nos discernirmos, Ayúdanos a discernirnos, a discernir os teus caminhos a discernir tus caminos e que através dessa intimidade contigo, y que a través de esta intimidad contigo, a nossa obediência seja pronta, seja imediata. nuestra obediencia sea rápida e inmediata. Talvez para atravessar o oceano, Tal vez para cruzar el océano, talvez para ir para um outro país, tal vez para ir a otro país, talvez para mudar para uma outra cidade, tal vez para mudarnos de ciudad, mas talvez também para atravessar a rua. pero tal vez también para cruzar la calle. Tudo começa dessa forma? Todo empieza de este modo. Que seja assim, eu te peço, Que sea así, te pido. na vida dos meus irmãos e na minha vida, En la vida de mis hermanos y en mi vida, para a honra e glória do teu nome. para la honra y gloria de tu nombre. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Obrigado, irmãos. Gracias, hermanos.